A paz do Senhor Jesus, meus irmãos da Igreja de Jesus Cristo. No último vídeo, nós vimos que a partir da Idade Média, a Igreja Católica ela instituiu seus sacramentos e eles passaram a ser um canal da graça de Deus em direção ao homem, sendo necessária a figura do sacerdote, o sacerdote dentro de uma hierarquia eclesiástica da Igreja, para que o homem alcançasse o perdão e a comunhão com Deus. A partir de Lutero, já no século XVI, no ano de 1517, mais precisamente, quando ele inicia ali a sua contestação de algumas doutrinas da Igreja Católica, sobre a salvação, ele diz que o princípio da salvação é a graça de Deus, que fundamenta-se na obra expiatória de Cristo e opera-se pela fé ao pecador arrependido. Então, uma vez que o pecador arrependido, ele se aproxima de Deus por meio do sacrifício de Cristo, ele alcança então o seu próprio perdão e ele pode já a partir daí fazer parte da Igreja de Cristo, da comunhão de Deus, da comunhão com Deus e ser então a partir de agora um sacerdote. Veja bem, no ano de 1520, Lutero ele publicou uma obra que se chama A Liberdade do Cristão, onde ele diz o seguinte, que de posse da primogenitura de todas as suas honras e dignidade, Cristo divide essas suas qualificações com todos os cristãos, para que por meio da fé todos possam também ser reis e sacerdotes com Cristo, tal como afirmava então o apóstolo Pedro na sua primeira carta, no capítulo 2, no verso 9, onde ele diz que somos sacerdotes, e isso é muito mais que ser reis, seria então porque o sacerdote nos torna dignos de aparecer diante de Deus e rogar pelos outros. Então, a questão fundamental que Lutero apresenta é, primeiro, que o sacerdócio, ele é universal. Todos os cristãos, a partir do momento em que eles aceitam a obra expiatória de Cristo, são arrependidos pelos seus pecados, eles já passam a ser sacerdotes, no sentido espiritual, para aparecer diante de Deus, sem a necessidade de um mediador humano. Ele próprio, ele pode aparecer diante de Deus para levar a sua questão do seu arrependimento e alcançar o perdão diretamente no altar do Senhor, por meio de Jesus Cristo, sem a necessidade do mediador, fazendo a expiação pessoal e também rogando por outras pessoas. Então, esta é a diferença fundamental entre a Igreja Católica, no que diz respeito ao sacerdote como mediador entre Deus e os homens, e o modelo que Lutero então vem apresentar a partir da Reforma, tornando cada crente um sacerdote para se apresentar diante de Deus, tanto para rogar por si próprio como por outras pessoas. No próximo vídeo nós falamos um pouquinho mais sobre o sacerdócio agora nos nossos tempos modernos, no tempo da Igreja moderna e o exercício do nosso sacerdócio e como ele vem sendo praticado pelo ambiente evangélico. Até a próxima, fiquem na paz do Senhor Jesus.